Bem-vindos a mais um quadro Direito Agrário. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar os anteriores, estão disponíveis esses quadros no canal do YouTube da AgroBrasil TV. E nos quadros passados falamos de novo Código Florestal, sobre as áreas de preservação permanente, sobre áreas de reserva legal, a importância dessas áreas de interesse ambiental para o cadastro ambiental rural e o porquê que o produtor deve conhecer um pouquinho sobre essas modalidades de exigências da legislação, né, o que não é complicado de compreender. Bom, concluindo o assunto áreas de preservação permanente, apenas alguns detalhes são importantes para que o produtor conheça, que essas áreas de preservação permanente, elas são obrigações que vão acompanhar a propriedade rural, inclusive transmitindo-se aos herdeiros em qualquer modalidade de sucessão. Então, as áreas de preservação permanente acompanham a propriedade. A supressão de vegetação em áreas de preservação permanente é proibida, né, em qualquer circunstância não autorizada. E o Código Florestal ele aponta algumas possibilidades de intervenções autorizadas, né, que são casos de utilidade pública, interesse social, ou atividades de baixo impacto ambiental autorizadas pelo órgão ambiental competente, aqui no caso do Mato Grosso do Sul, o IMASU. Então, a gente vê casos, por exemplo, como são as nascentes, né? Muitas vezes o produtor se questiona se deve haver o cercamento de nascentes, se poderá haver acesso do gado, né, às nascentes para a utilização do recurso hídrico ali presente. Então, desde que sejam atividades de baixo impacto ambiental autorizadas pelo órgão ambiental, é possível a utilização. São casos de exceção. Bom, os casos de utilidade pública também, interesse social e atividade de baixo impacto ambiental, justificam a intervenção e supressão de vegetação nativa em áreas de preservação permanente. Estas exigências para fins de consulta do produtor rural estão no Código Florestal, no seu artigo 3º, nos incisos 8, 9 e 10. Então, assim encerramos o assunto hoje, áreas de preservação permanente, já tendo tratado de reserva legal, que são assuntos de interesse do produtor em épocas de cadastro ambiental rural. Inclusive é importante comentar, a gente tem aqui dois quadros para serem exibidos. Um deles fala sobre, ambos são checklists, né, para o produtor, são importantes listas para conferir se a propriedade rural é juridicamente segura ou não. O primeiro desses quadros, ele trata das regras para o uso consolidado das áreas de preservação permanente e das áreas de reserva legal, sendo que o primeiro item, o mais importante deles, é que o produtor tenha a inscrição no Cadastro Ambiental Rural. Com a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o segundo item é que será possível o produtor fazer adesão ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA da propriedade, ou definido no nosso estado de Mato Grosso do Sul por decretos estaduais como o PRADA e o PRAD. O terceiro item é a suspensão de multas e demais sanções, né, decorrentes de supressão irregular de vegetação. Então, com o PRA, o PRADA, é possível o produtor suspender multas que ocorreram naquela data de corte do Código, 22 de julho de 2008. O segundo quadro, que é importante exibir, é então a lista para que o produtor confira se a propriedade rural é juridicamente segura. O primeiro deles é a apresentação da matrícula atualizada do imóvel, uma exigência que pode ser cumprida nos cartórios extrajudiciais, atualizando a matrícula do imóvel. O segundo, um mapa com o uso do solo, com coordenadas geográficas, né, indicando as áreas de interesse ambiental que falamos nesses últimos quadros. Um outro item importante é o levantamento do bioma, de acordo com a época do desmate. O outro item, a escolha da opção de regularização quando necessário, acabamos de falar sobre o PRA, o PRADA, os PRADs. Áreas acima de 250 hectares tem que ter o georreferenciamento. E, por fim, o cadastramento no CAR. Bom, então, assim encerramos mais um quadro Direito Agrário, mostrando, né, ao produtor rural como manter uma propriedade juridicamente segura nos aspectos ambientais e fundiários. Até o próximo quadro.